Uma coordenadora que queira resolver problemas, desenvolver e aprimorar alunos e professores e exercer o seu papel com segurança. A primeira reunião é a que desenvolve e aprimora. A segunda reunião é a que resolve. Essa é a reunião resolutiva de problemas na coordenação. É reunião individual. Essas reuniões, elas têm o objetivo de acompanhar a prática do professor, ouvir as suas dificuldades e necessidades, orientar, dar feedback. É neste momento no individual que qualquer coordenadora tem a grande chance de fazer um raio-x da prática do professor e perceber problemas antes que eles venham a acontecer. Por exemplo, nessa reunião individual, você vai conversar com o professor: professor, quais são os alunos que estão com maiores dificuldades na sua disciplina? Você vai se antecipar, você vai pensar junto com o professor em estratégias, não esperar que a prova aconteça, que lá na frente o aluno seja reprovado. Aos poucos, diretamente na reunião individual, você tem a grande chance de acompanhar a prática do professor, propor estratégias e resolver problemas antes mesmo que eles aconteçam. As reuniões individuais, ela tem um poder imenso, imenso, quando você se trata de resistência e reclamações. Do bonde da reclamação e do time do contra. Por quê? É ou não é que quando nós estamos em um grupo, muitas vezes a resistência ela é maior e as reclamações são maiores, porque o professor se sente confortável junto aos outros, dando força para piorar situações, para criar polêmica, problematizar, te desestabilizar, muitas vezes até te criticar enquanto coordenadora. Não acontece muitas vezes isso? É uma oportunidade, é uma forma humana que nós temos de nos sentirmos mais apoiados e confortáveis. Logo, a reclamação tem mais força durante as reuniões. Reclamações têm mais força durante as reuniões e a resistência aumenta. Sendo assim, a reunião individual ela não pode faltar na agenda da coordenação, porque quando você tem a resistência no individual, você tem mais segurança para lidar, se posicionar, argumentar. A resistência à reclamação, ela perde força. Mas que fique muito claro, tá? Não é que a reclamação ela está errada, o professor não tem direito de reclamar, o professor tem que aceitar. Longe disso acontecer. Nós não queremos ovelhas de presépio. Eu sempre falo isso. Sim, sim, não. Nós queremos o quê? Professores participativos, engajados e comprometidos, e que apresentem as suas opiniões, sugestões, ideias. Nós só não queremos reclamações sem ações. Nós só não queremos resistências, muralhas que não agregam e só dificultam. Volto a dizer, é na reunião individual que você consegue se posicionar com segurança, argumentar com o professor, compreender. É nessa hora que o professor ele se sente ouvido, acolhido. Porque também nas reuniões coletivas, muitas vezes o professor não tem segurança e não quer se expor. Então, ele está com problema com o aluno, ele não vai falar com medo de ser julgado, ser criticado pelo grupo, não só por você, coordenadora. Talvez ele não consiga desenvolver os alunos. A turma, vou dar um exemplo concreto aqui, tá? Mais real para vocês, para aterrizar legal essa parte. Digamos que a professora de biologia, ela está com muita dificuldade com o primeiro ano B do ensino médio. E as reuniões semanais, ela fica insegura de apresentar, porque ela acha que é só na disciplina dela. E para não se sentir exposta, ela nem fala nada. Quando vocês realizam a prova, eis que vem a realidade. O primeiro B, mais da metade, vai muito mal em biologia. E quando você questiona a professora, ela fala, então, mas eles não estavam indo bem. Por que você nunca me falou? Eu não sabia disso. Daquele desespero, né? Quando a gente é coordenadora nessa situação, fala, meu Deus, e agora? Acontece que durante as reuniões coletivas, a professora não se sentiu confortável de abrir as dificuldades por medo de ser julgada e criticada. Se você realizar as reuniões individuais periódicas, vai dar a abertura para a professora se sentir ouvida e não julgada. Vai dar a abertura para a professora apresentar os problemas e a oportunidade de ouro para você resolver. Ontem não, desculpa, na semana passada eu fiz uma live com a coordenadora Michele. A Michele, ela compartilhou aqui o quão revolucionário foi na prática dela ter essas reuniões individuais.
Ela falou que ela tinha tanta insegurança que ela não conseguia abordar as professoras no individual. Então ela falava no coletivo, no corredor, ela passava orientação de formas aleatórias, às vezes até foi ríspida, ela reconhece. Quando ela começou a realizar essas reuniões individuais, como você está aprendendo aqui, a postura dela mudou, o relacionamento com os professores, sem dúvida nenhuma, melhoraram, e foi palavras da Michele, e o resultado do aluno aconteceu no dia a dia, naturalmente. Portanto, a reunião individual é a reunião indicada para você, coordenadora, que quer minimizar a resistência, neutralizar as reclamações, ter segurança para orientar o professor, acompanhar de perto a prática, propor soluções. Você se antecipa ao problema antes mesmo dele acontecer. Quanto mais a coordenadora ouve o professor, mais o professor se sente ouvido. Quanto mais você acolhe o professor te acolhe. E eu te pergunto, no dia a dia, você precisa ser ouvida pelos professores? Você quer ser acolhida e respeitada? Você quer a atenção do seu professor? Agora, quanto disso você tem dado no dia a dia? Como é que está essa balança da atenção, do ouvir, da presença ativa e participativa? Na mesma proporção que você quer da sua equipe? Ou analisando bem, talvez a balança esteja desequilibrada. Estou ouvindo menos e falando mais, quase não dou atenção. Estou exigindo muito mais e oferecendo pouco apoio para o meu professor. Percebe? A relação com o professor, que pode e deve ser desenvolvida nas reuniões individuais, em outros momentos do seu dia a dia, é o momento que faz com que a equipe ouça, te respeite, te valorize, te dê atenção, siga as suas orientações. É muito importante que você, a partir de agora, então, pense de que forma vai adaptar na sua rotina escolar para que as reuniões individuais elas aconteçam. Pode ser reuniões quinzenais, mensais, tenho muitos professores, Marcélia, tenho muitos. Orquestre para que você consiga, ao menos, dentro de um mês, ouvir cada professor 15 minutos. E vai me desculpar, mas uma coordenadora que não tem 15 minutos no mês para sentar e ouvir o professor, é preciso repensar a sua organização, a sua prática dentro da sua instituição. Porque 15 minutos dentro de 30 dias, não vamos dizer porque não é letiva, mas dentro dos 24, 20 dias letivos que seja, 15 minutos do seu tempo faz com que você conquiste o professor, que você resolva problemas e exerça o seu papel. Faça um cronograma, coloque o nome de todos os professores que você tem, 15 minutos, que dia da semana, que dia do mês você vai conseguir dar atenção genuína, verdadeira para o seu professor e acompanhar de perto essa prática. Planeje-se para ouvir o seu professor e realizar reuniões individuais que neutralizam as reclamações, minimizam a resistência, sem dúvida nenhuma, desenvolve também o professor, conquista o respeito e você exerce o seu papel com segurança.